Olha só, já fiz check-in ali no hotel. Tomei banho, claro, que é de lei, né? Tirar um pouquinho da poeira. Um suor vira lama, né? E agora fazer umas coisas aqui. Ah, propósito, tem uma coisa para contar aqui sobre isso. Neste lugar aqui, eu me lembro, lá pelos idos de 69 e 70, numa desfile de 7 de setembro, eu estava no primário ainda. Tinha um carrinho de mão com uma criança dentro, e eu era a criança maior, marchava ao lado do carrinho. E a coisa que até hoje eu acho muito esquisita, era uma calça caque, como se fosse jardineira, e com um rabo atrás. Eu não consigo entender isso hoje. E aí aquele anda e para, eu não sei como é que é desfile. Aí aconteceu que em determinado momento parou. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu tive uma crise de ausência. Fiquei parado aqui. E aí o meu grupo já estava lá na frente, eu parado ali, não sei fazendo o quê. Naquela esquina, a primeira coisa ali, tinha um supermercado. O supermercado me recorda porque frequentemente minha mãe comprava chocolate em barra. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? A gente está indo ali na frente, no lugar onde eu fiz o maternal, o pré-primário, que hoje chama Gammon, mas no tempo chamava-se Kemper. E tinha o primário e tinha primário, né? Primeiro grau, funcionava ali. Eu estou gostando muito de Lavras, estou achando uma cidade muito aprazível. Ela cresceu, claro, modificou bastante, mas ela continua com os pontos-chave altamente reconhecíveis, os lugares que a gente conhecia quando a gente era garoto, né? Um negócio bem interessante mesmo. Ali o Kemper. Vou chegar lá um pouco. Então, a gente fica vendo essas coisas e eu acho interessante porque a personalidade do lugar é preservada, sabe? Não se reconhece a cidade. E o que é mais interessante, reconhece como algo agradável. Então aqui, funcionava mais ou menos aqui. Esse aqui era o Kemper. Hoje, Gammon faz parte da mesma coisa, mas era chamado, aliás, chama até Campus Kemper, mas era Kemper, né, que chamava. E o que tem de interessante aqui? Duas coisas. Essa grade não era desse jeito, era uma mureta que tinha uma parte assim elevada com umas gradezinhas para cima, de relativamente baixa altura. E a base dela não era em ângulo reto, era em 45 graus. Aí bem aqui nesse lugar, me recordo direitinho, estava esperando meu pai me buscar, e de pé em cima desse negócio, de repente eu escorreguei. E que quando eu escorreguei, não, foi desse lado aqui, o fincou aqui. não sangrou não, mas eu fiquei grudado aqui pela mandíbula, igual peixe sendo fisgado. Doeu pra caramba, sabe? Eu lembro disso. E outro evento que eu me recordo foi uma vez que, por alguma razão, um problema de trabalho e tal, meu pai esqueceu de me buscar. E aí quando ele veio já era noite, já estava bem tarde. E eu lembro que a professora falou, não, mas ele não deu trabalho, ele ficou brincando. E eu me recordo hoje que eu fiquei brincando sim. Mas inclusive eu fiquei brincando numa sala escura, porque não se acendia as luzes, é uma coisa muito engraçada, né? Eu estudava sem ser aquele negócio, era o outro que tem lá atrás. Era o que eu estudava. Aqui nessa praça tem uma outra coisa também que eu me recordo. No carnaval, num baile de fantasias, que era essa coisa assim, tinha
O carnaval era muito animado, né? Tinha aquelas coisas para criança na rua, tinha concursos, tinha o Diabo 4. E nessa de ter esse negócio de Diabo 4, havia um concurso bem aqui no meio da rua, promovido por aquele clube ali, que aliás continua sendo clube ainda, clube de Lavras. Mas era um clube, né? Então acontecia o maior, o ele em cima, as matinês e tal. E aqui na rua acontecia o negócio. Eu lembro que eu estava com uma fantasia de pirata. E aí eu era meio retardado, sabe? Aí eu estava assim, de repente eu olho, eu só puxei assim a roupa da minha mãe para mostrar um garoto ao lado que estava com aquele chapéu de pirata, né? Tinha perdido, o garoto tinha achado. Como isso aconteceu, eu não sei, eu era meio burrinho, não sei como é que eu vinguei não, sabe? Mas era muito... tinha um QI muito limitado mesmo, mas só fica limitado ao extremo. Aqui. Havia essa igreja lá atrás, era uma agência do Banco do Brasil. E eu me recordo, a primeira vez que eu vi um Volkswagen TL. Precursor do Passat, que na verdade era um Fusca metido a besta.